Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo mais esse episódio do Inovação com Y. Meu nome é Denis Ferrari, eu sou CEO da Ace Inovação e estou aqui para a gente conduzir mais um papo sobre inovação, agilidade, marketing, vendas e temas correlatos, tá? E como todo bom episódio do Inovação com Y, né, eu não faço sozinho, eu vou chamar minha parceira que volta e meia é vista nas ruas de Jundiaí carregando fardos e fardos de papel higiênico. Vem pra cá, Flavi. Caraca, eu não posso te contar nada, cara. Tudo que eu te conto vira zoação. Mas deixa eu te contar, então, aproveitar. Sim, gente, eu carrego papel higiênico, é neve e vambora. É sobre isso. Pelo menos, quando eu quero ir no banheiro, eu não descubro que na casa não tem um rolo de papel, né, Denis? Mas vambora. Isso é porque Yara não é uma boa gestora de compras e estoque, mas... Pois é, vou dar umas aulas para ela. Mas... aproveitando minha história, eu tenho uma boa que eu queria deixar registrado aqui. E para tua curiosidade, eu não vou dar nomes, mas fiquei sabendo que membro do time Aces, deu match em app de relacionamento com ex-participante de reality show. Fica com essa. Fica com essa pulga atrás da orelha que eu não vou dar nomes. Ah, mas eu sei, essa história só pode ter dois. Essa história só pode ter dois participantes. É foda, né? Que o povo é tudo casado há muito tempo, nem tinha reality show na época que o povo casou, né? Fica mais difícil. O pior de tudo é que eu acredito que um dos membros do time contou essa história, mas é mentira, e tem outro que, se essa história vazou, é verdade. Entendeu? Então, que eu sei. Não vou dar mais pista, vou deixar você com essa pulga atrás da orelha. Se você quiser, você faz um questionamento lá no grupão do time. A gente tem uma versão do Naldo Bene no time da Aces que aumenta as coisas. Então, se foi ele que contou, não acredito. Alô, processo! Vambora. Podemos falar aí, de quem a gente vai trazer hoje? Fala aí, sua galera, seus amigos, seus parceiros. Minha galera, eu estou muito feliz. Confesso que depois da volta aí do Inovação com Y, esse é o episódio que eu estou mais ansiosa, né, para trazer, porque são pessoas que eu convivi muito de perto, diariamente, por um bom tempo, ali 1 ano de convívio diário. Desse povo, coitado bicho, deles. Mas... cara, que... a gente tem alguns karmas, né, para crescer na vida, tem que passar por uns karmas, e eu fui o karma deles nesse período. Mas são pessoas que eu gosto muito, a gente já teve a oportunidade de trabalhar juntos em outros projetos, inclusive aqui na Aces, né? Então, trago com o coração cheio. Tem que escolher um para começar? Não posso trazer os dois de uma vez só, não? Pode sim. Então eu vou chamar os dois para não ter problema. Então, primeiro o papai da virada, né? O Marcos, parceiro ali de mesa comigo. E o Luiz, nosso vetor sambista, formado em War, tá? Isso vale a pena trazer. Esse cara é formado em War. Formação em War requer muitas brigas, geralmente, né? Requer muitas horas de discussão e... Acadêmico do War, ele. Acadêmico do War, mas é o cara mais tranquilo que eu acho que eu já conheci. Sou da paz. Estratégia de diplomacia no War Então, meninos, Luiz e Marcos, posso falar agilistas? Eu tô cometendo algum crime? Pode. Assim, tentaram algum tempo atrás aí registrar essa marca aí, né? Mas depois a gente pode talvez entrar nisso aí. Começaram a chamar de agileiro, mas agilista ainda tá podendo ainda chamar. Ainda tá podendo. Então, depois os meninos vão contar mais sobre isso, mas são agilistas aí há um tempo, já passaram por PicPay, hoje estão na Globoplay, e passaram também pelo governo, e a gente vai contar toda essa história aí, ao longo da nossa jornada aqui. E aí, Flávio, vai? Puxa o gancho aí, parceiro. Perdeu, esqueceu como é que grava inovação com isso, cara. Eu achei que você fosse puxar, acontece, gente. Pelo amor de Deus, você traz os convidados, você faz a introdução, você esqueceu como é que grava esse negócio, mulher. Falei demais, eu falei, vou deixar o Denis falar um pouquinho para ele não ficar sentido, e o homem travou. Vamos embora. Então, até para quem, né, para quem não conhece vocês, acho que é bacana a gente conhecer um pouquinho da trajetória. A gente está falando, né, o tema principal aqui é conectar vocês pelo ágil, pela inovação, mas não nasceram da inovação, né? Assim, as formações são bem diferentes, então
Acho que vale contar um pouquinho da história de vocês, como é que vocês chegaram na inovação, e depois a gente vai entrando e vai entendendo até os dias de hoje. Aí fique à vontade, quem quiser, puxa a fala. Minha vontade é do Luiz primeiro, porque o Denis foi o primeiro em ordem alfabética, depois foi a Flaviana, agora o Luiz por último o Marcos. Eu acho que já tá querendo sistematizar. Fazer essa casa acontecer. Cadê a experimentação? Cadê o novo? Cadê? Vai lá, Luiz. Mas beleza, eu posso puxar então. Sou estreante aqui em podcasts, então se eu fizer alguma besteira aí, perdoem, né? Aqui é liberado. Vou mandar aqui, acho que eu estava emocionado para esse momento aí, mandar um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Afinal de contas, as pessoas que vão ver e ouvir vão estar em vários momentos. Então, muito obrigado aí pelo convite, Denis, Flavi. Falando um pouco de mim, eu sou o Luiz, já falaram aí, né, que eu sou especialista em hora aí, acho que tem um pouquinho da minha formação, mas eu sou do Rio, primeiro ponto acho que é importante ressaltar. Nem deu para perceber. Né, o sotaque nem entrega, né? Mas morei 3 anos em Vitória, que foi justamente onde eu mergulhei nesse universo da inovação e da agilidade, foi onde me despertou para isso, mas, enfim, vinha da área de relações internacionais ali, fiz um curso chamado Defesa e Gestão Estratégica Internacional, que eu nem sabia o que era quando eu entrei na faculdade, e fui descobrindo, né? Então, a gente brincava muito ali que era formação em war, né? Formado em guerra, mas enfim, cara, totalmente da paz, e vim estudando nessa linha, fiz mestrado depois, aqui no Rio ainda, mas depois, no final ali, fiquei um pouco descontente ali com a vida acadêmica, já não estava dando muito valor, o mestrado foi bem puxado e tal, eu falei, vou dar uma guinada aí, uma mudada de rumo. Então, saí um pouco dessa área e tive a oportunidade de trabalhar no governo. No primeiro momento era para ter ido para São Paulo, né? Mas questões da gestão pública, né? Flavi e Marcos viveram isso junto comigo aqui. A gente foi tapeado. Prometeram. Eu escapei. Essa eu escapei, mas acompanhei a história. Verdade. Aí você ia para outro lugar, né? Eu ainda estava indecisa, ninguém me queria na época. Ninguém me queria, já tinha sido cogitado. Não tinha te encontrado ainda. Não tinha me encontrado. Não tinha te encontrado. Não tinha encontrado meu potencial. Mas só para colocar todo mundo, a gente se conheceu porque a gente fez parte de um programa de trainee para gestão pública, que é o Vetor Brasil, e lá que a gente se encontrou. Então, foi tudo online, um processo online, então a gente foi se encontrar mesmo num treinamento presencial em São Paulo, e os meninos estavam cotados para uma vaga em São Paulo, que acabou não acontecendo. A minha vaga ainda não tinha aparecido, mas eu já tinha sido cotada para o Ceará, para o Acre, aí a coisa começou a ficar muito longe, muito caro. Em questão de passagem, eu dei uma enxugada para ficar um pouquinho mais perto de casa. Mas vai lá, Luiz. Boa. E aí fui para o Espírito Santo, recebi a oportunidade de ir para o Espírito Santo, trabalhar no governo do estado, no laboratório de inovação na gestão, LabGES, famoso LabGES, premiado aí. Flavi ajudou bastante o Marcos enquanto a gente trabalhou lá, né? E nessa experiência do LabGES, acabei conhecendo a agilidade através do Rodrigo Zambon, né? Que é um querido ali, foi meu mentor ali, minha liderança, minha primeira liderança ali, que um cara totalmente apaixonado pela agilidade, que me fez com que eu me apaixonasse também. Depois disso, fui para o PicPay, onde eu aprendi muito também ali sobre agilidade, vivi ali o dia a dia de uma empresa que estava saindo ali do estágio de startup para virar um gigante ali, né, dos meios de pagamento, né? Então peguei o boom ali, o crescimento, e posteriormente vim para a Globo, que é onde eu estou hoje, né, atuando ali no Globoplay. E a gente está ali, né, descobrindo, entendendo, ajudando, trabalhando bastante, desbravando esse universo da agilidade, que é um universo muito grande aí. Vou passar a bola para o Marcão aí poder falar um pouquinho também. Eu vou falar só da formação, né? Porque o resto da trajetória é muito parecida, né? Se a gente for parar pra pensar... Ctrl-C, Ctrl-V, vocês dois, né? A gente até brinca, né? Que a gente já pode pedir música no Fantástico, né? Já é a terceira vez que a gente tá trabalhando junto, né? Nesse período da nossa carreira aqui, né? Tipo, meio que bem próximo um do outro. Então, eu
eu também sou do Rio, né? Mas eu agora ainda estou radicado no Espírito Santo, né? Como a gente gosta de falar, eu sou fake-chaba, né? Já estou aqui desde 2018. Volto para visitar minha terra, mas gosto muito aqui do Espírito Santo. Né? Gosto bastante de morar aqui em Vitória. Mas foi onde eu conheci, né? Luizão, Flavinha, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto. Eu e a Flavinha, então, a gente trabalhou no dia a dia, assim, intensamente durante um ano, assim. Eu falo que a gente tem bastante diferença, assim, de como é que a gente... Nossas potências, né? Nossas fraquezas, mas, assim, acaba que conecta muito bem e deu muito certo, assim, foi bastante produtivo, deu bastante pano pra mão. Lá né, vem, ó, o Denis tá Só um ponto, Marcos, só um ponto. Deixa eu fazer, que eu não vou perder esse gancho, não. Só um pontinho aí. A gente tem duas coisas em comum, sacou? A agilidade, que eu acho que é uma boa coisa, e esse tempo com a Flavi. Eu queria entender quantas brigas, discussões, assim, não brigas de... Quantas discussões vocês tinham numa semana legal, assim, em média, sacou? Nas semanas, assim. Na semana ou diariamente, assim? Você quer. Não, tô indo na semana pra ser mais. Tô indo na semana pra ser simpático. Não contar, não. E era assim. A gente... Era do lado, assim, a gente sentava um do lado do outro, assim, a gente dividia o queijinho, assim, a ilha. Aí era eu, o Pedro do meu lado direito, o Marcos do esquerdo e o Rafa, que você conheceu também, né? Eles na frente. E era ali. O Pedro era o que segurava as pontas, né? Porque o Pedro do surfistão, todo... Mediava. Ele ficava ali. Mas as nossas tretas, vou colocar aspas aqui, mas nunca foram de fight mesmo, né? Foram muito de ideias até a gente chegar num ponto e convergir. Ou eu tô puxando muita sardinha pro meu lado? Acho que não, né? Não, ou convergir, ou o famoso disagree and commit, né? Tipo, eu discordo de você, mas eu me comprometo a executar a sua visão, né? Também acontecia com frequência, não só... O Marcos lembrou de alguma discussão específica. Mas isso acontecia para os dois lados. O senhor não vem, não, tá? Isso acontecia para os dois lados. Eu cedia também, tá? Acontecia. E o Luiz ficava do outro lado, um pouco cantando mais afastado, cantando samba o dia inteiro. Para tudo ele tinha um samba diferente. Alô, Bloco da Segera! Aí ele começava. Ele fez samba pro EDOCS. O EDOCS é o sistema de processos digitais, né, do governo do estado. Então, ele ia fazer treinamento, ele já tinha até o samba, já a música do EDOCS para fazer os treinamentos. O Luiz lá na Good Vibe. Mas foi um período, acho que muito massa, né? De muito aprendizado ali. Sim. Cara, a gente passou por muita coisa. Sim. E aí, falando um pouco das diferenças, assim, né? Eu sou formado também numa coisa nada a ver, né? Eu sou formado em ciências ambientais, mas ainda na faculdade eu tive o meu primeiro contato com inovação, apesar de eu não ter reconhecido isso no momento, né? Eu fiz um projeto que já era um projeto de inovação, utilizando ali conceitos do design thinking para mobilidade urbana, né? Lá na UFRJ. Mas eu só fui entender disso depois que eu já estava no LabGES, já junto com a galera, que eu fui entender quais eram os conceitos que estavam ali por trás. E aí, depois disso, fui para a Prefeitura de Vitória, né? Fui lá para a Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória, fui trabalhar como diretor de inovação. Fiquei ali também há algum tempo, ali, um pouco mais de um ano, né? Peguei ali o final da gestão, peguei 2 finais de gestão, não, peguei o final da gestão no governo do estado, peguei o final da gestão na prefeitura, que tem um desafio bem peculiar, assim, né? Peguei todo o início da pandemia, todo o ápice inicial, assim, da pandemia ainda na prefeitura. E aí recebi o convite desse querido aí, do Luizão, para ir para uma vaga lá de Agile Coach no PicPay. Fiquei lá durante algum tempo pareando com ele, depois aí fui aprender sozinho, descobri bastante sobre como é que era, né? A gente tinha tido contato ali também com o Rodrigo Zambon. Beijo, abraço, Zambon, se você estiver ouvindo a gente. Se não estiver ouvindo a gente, meio que ouviu Inovação com Y. Mas, de fato, assim, no dia a dia, né? A primeira experiência como Agile Coach foi no PicPay, né? E aí também agora, um pouco mais de um ano... Que depois eu te larguei lá, né? Tipo... chegou, a gente vai ficar junto aqui, vou trabalhar com você pareando. E aí deu 2 meses, ele tinha ido para uma outra área lá dentro do PicPay e fui lá entender como é que era estar mais solo, assim, numa área, né?
grande, né? Como que era uma área de produtos para pessoa física, né? E aí depois, agora um pouco mais de um ano no Globoplay também, desbravando aí como é que tá dentro de um produto digital, numa empresa que tem um passado tradicional, né? Apesar de sempre ser ligado à tecnologia, quando a gente fala de TV, né? Desde o início da TV era uma tecnologia, era uma inovação, mas como é que tá hoje, que a TV já é algo consolidado e a gente está falando de um produto digital que rivaliza aí com grandes players do mercado internacional, e aqui dentro é uma sumidade. Muito massa. Vou falar um pouco de agilidade agora, porque eu acho que temos Vocês trabalharam com 2 tipos de produtos bem diferentes, assim, fora do background que vocês estão colocando, background de governo. Deixa eu dar uma carteirada inicial aqui. Para quem não sabe, eu era arquiteto de software, então trabalhei muitos anos com desenvolvimento e fui um dos primeiros que organizou um evento para falar de agilidade aqui em Vitória, que era o Maré de Agilidade. Na época, o pessoal pessoal de Brasília, 2008, 2009. Esse evento, inclusive, foi no SET FAESA, ali na Avenida Vitória. E era muito maluco você falar de agilidade naquela época, porque o mercado ele tinha um drive um pouco diferente ali. A maior parte das empresas de tecnologia ainda não tinha migrado para produto, então a gente tinha um mercado muito forte aqui de prestação de serviço baseada ou em ponto de função, ou hora homem. Era muito aquela coisa assim, vamos vender código e tal. E tanto você falar de arquitetura quanto você falar de agilidade, não é que não casava, mas não era um problema, não era uma dor necessariamente. Quando essas empresas começaram a desenvolver seus produtos e a qualidade passou a afetar os indicadores de lucratividade das empresas deles, aí qualidade virou uma dor, né? Antes era um problema, mas não necessariamente era um problema que afetava nos fornecedores, afetava nos clientes. Agora, quando você desenvolve o seu produto, a qualidade do produto influencia diretamente na sua margem, em todos os aspectos, né? Se o cliente vai gostar da ferramenta, vai ficar ou vai sair mais cedo, o custo de manutenção daquela ferramenta no geral. Então, eu acho que eu falei cedo demais aqui em Vitória sobre um assunto, mas isso gerou alguns cases interessantes ali. Então, a gente teve, por exemplo, o pessoal da Giran, sendo talvez uma das primeiras empresas 100% ágil, se eu pudesse dizer assim. E foi o pessoal que desenvolveu o e-commerce da Wine e depois foi adquirido pela Wine. Inclusive, a gente tem uma entrevista aqui com o Rogério Salume também. A gente deixa o link aí em algum lugar. Agora a gente vai deixar, porque não sou eu responsável por deixar esse link, então esse link vai estar aí na descrição. É bem por aí, porque você promete e não cumpre os links, né? Mas deixa eu fazer só um corte aqui, mas acho que é legal, porque tem muita gente que já entende de Scrum, já entende de métodos ágeis e sabe do que a gente está falando, mas tem gente também que não está fazendo ideia do que é ser um agilista. Deixa eu aproveitar enquanto eu ainda posso falar assim, né? Agile coach tem aquela conotação, né, de mercado. Mas coach, então não é para mim. O que é o ágil, Denis? Já que você está trazendo esse background, eu vou querer a visão dos meninos também, mas assim, aí eu vou trazer um dos cases que a gente trazia muito para sensibilizar era da Globo na época, porque a Globo, se eu não me engano, as primeiras squads ágeis ali datam de 2007, para um projeto do Big Brother. Esse case foi relatado publicamente pelos desenvolvedores da época, assim. E no fim do dia, os métodos ágeis, para simplificar muito a história, vamos dizer, é um grito de dependência do mercado de tecnologia contra os modelos de desenvolvimento tradicionais. Da forma como a gente desenvolvia software antigamente, era um processo muito burocrático, que geralmente era muito extenso e que você discutia mais contrato do que regra de negócio.
Então, os métodos ágeis vieram para tentar quebrar um pouco a forma como a gente fazia gestão e engenharia de projetos tradicional, buscando novos resultados. Então, quer dizer, ao invés de você tentar... a gente falando hoje é óbvio, mas a galera que propôs isso, e quem for olhar ali o Manifesto Ágil, o histórico do Manifesto Ágil, hoje parece óbvio, mas os caras fizeram uma disrupção de mercado em termos de metodologia, né? Então você tinha, por exemplo, se a Flavie fosse contratar um software para mim, por exemplo, eu iria fazer um planejamento, iria entregar esse software daqui a um ano, provavelmente quando eu entregasse não ia ser exatamente o que a Flavie pediu, dentro desse ano talvez o time to marketing já foi perdido, então o que o pessoal fez uma proposta original? Para simplificar muito, tá? Mas aí eu quero entender também a visão dos meninos que estão mais ativos nisso. Cara, por que a gente não faz ciclos menores? Então, quer dizer, o Scrum vem muito disso. Vamos trabalhar sprints menores, vamos tentar planejar de maneira assertiva a sprint, porque como ela é um espaço de tempo menor, a chance de eu acertar é maior. Eu não estou planejando um ano, eu estou planejando 15 dias, estou planejando 30 dias, eu não estou planejando um espaço de tempo muito grande. E eu vou te entregar software funcionando em 15 ou 30 dias. Não vai ser tudo que você precisa, mas ao invés de eu te entregar um grande caixote fechado, eu vou te entregando vários caixotinhos que vão se complementando até você ter tudo o que precisa, mas você consegue ir a mercado mais cedo, você consegue botar na mão do usuário mais cedo para entender se aquele caminho é aquele mesmo. E eu já te entreguei esse software funcionando. Quer dizer, a cada entrega que eu faço, meu time aprende mais sobre o modelo de negócio e sobre a arquitetura. Então, o risco vai caindo no passar do tempo. O risco não vai aumentando como era no modelo tradicional, tá? Mas queria ouvir os meninos também na percepção deles. E aí, meninos? Boa. É bem por aí mesmo, Denis. Se a gente for olhar, né, tem aquela imagenzinha, né, das inovações, né? Quanto tempo demorou para cada uma atingir tantos milhões de pessoas e tal, né? E a gente vê um encurtamento cada vez maior do tempo, né? Então, as coisas acontecem muito rápido, né? As transformações acontecem muito rápido, né? Aí existem os conceitos de VUCA, BANI, que vão falar do contexto que a gente vive. E, assim como você falou, né, o ágil nasce muito nesse sentido, né? De tentar ajudar a entender o trabalho do conhecimento, né? E trazer isso para uma realidade que não precisa ser algo que tem que ser super engessado, fechado ali, complicado, né, de entregar, e que a gente gasta mais tempo discutindo num contrato, discutindo, de repente, uma lista de requisitos, e passa mais a focar no valor, né? Qual que é o valor que a gente está entregando, né? Como que a gente está respondendo rapidamente, como que a gente está testando e validando o que a gente está acreditando como hipótese, né? O trabalho do conhecimento tem muito isso, né? Tinha sempre uma coisa que eu gostava de falar muito ali, né? Com os desenvolvedores e etc e tal, né? Falando um pouco sobre isso, eu falo assim, às vezes a gente acha que tá vendo uma peninha ali, e quando a gente puxa, vê uma galinha inteira junta, né? Então, assim, é muito complicado. Então a gente precisa ter formas de poder, né? Eu sei que essa analogia não é muito boa, mas enfim. Não, eu amei, eu vou usar, eu nunca amei. Puxa a peninha e vê a galinha toda, é perfeito. Então a gente precisa ser mais adaptável, de fato, ser mais flexível na forma como a gente trabalha, e a agilidade veio muito olhar para isso, né? Não à toa surgiu ali por pessoas que estavam ali, né, atuando ali, né, desenvolvedores, pessoas que vinham ali, que conheciam a realidade desse mercado, que era um mercado baseado em ponto de função. Se bobear, ainda existe ainda por aí, Brasil afora. No governo a gente ainda via muita coisa nesse sentido, né? Então, contratava ali a fábrica de software ali por ponto de função, aí acabava o ponto de função. Acho que o Marco viveu isso bastante ali. Pô, como é que faz aqui? Tem que fazer um aditivo no contrato, que não sei o quê. Porque, de fato, a gente não consegue ter perfeitamente ali, no início do trabalho, a visão de como vai terminar. A gente sabe como vai começar, né? E como que a gente vai poder trabalhar. E isso conversa muito aí também com né, até para puxar o Marcos também nesse aspecto. Inovação e ágil são, acho que quase sinônimos, né? Porque é justamente isso, porque daí, do outro lado, a inovação, né, e essas metodologias de inovação, né,
Design Thinking, o método ACES e o Design Sprint e tudo mais, eles vêm também com uma visão de, peraí, galera, vamos fazendo pedacinho por pedacinho, vamos entendendo, né? Para quando a gente tiver o produto final, ele ser o mais próximo do desejável por quem vai usar, né? E a gente, poxa, aqui a gente recebe na análise de ideia, que é o nosso processo onde a gente conhece as ideias, as startups das pessoas, né? É o encontro que a gente faz aqui para conhecer essas ideias. O que aparece de gente que já desenvolveu todo o projeto, mas sem embasamento, sem ir no pedacinho, sem conversar, sem fazer parte a parte, e depois tem que reconstruir o projeto, às vezes até perde. Quando é desenvolveu tudo, mas nunca botou na mão do cliente, nunca botou na mão do usuário para poder ver se é aquilo mesmo, se as premissas estão válidas, né? E tem dois perfis nesse sentido. Tem o desenvolvedor, beijo desenvolvedores, mas todo desenvolvedor que bate aqui, geralmente a gente tem essa conversa. Que, eu sou bom em desenvolver, então eu vou fazer. E ele vai tentando antecipar o que o cliente vai querer, né? Então, quando você vê, ele já construiu tudo. Mas quando você vai pôr em prática, não é o tudo, porque tinha muita firula ali que não precisava ter, ele perdeu muito tempo, porque ele só vai ali anos depois do desenvolvimento que ele vai conversar. E a gente tem aquele perfil que é o idealizador e que tira dinheiro do bolso, né? Os dois, claro, tempo é dinheiro, sempre. O desenvolvedor também gastou dinheiro, porque ele gastou o tempo dele. Mas quando você tira dinheiro do bolso ainda para pagar um terceiro e, joga fora porque não funcionou, porque levou muito tempo de desenvolvimento, né? E aí o Marcos trabalhou também ali como diretor de inovação, né, da CDTIVES, Companhia de Desenvolvimento de Turismo e Inovação de Vitória. Passou também, teve uma vivência ali com inovação, que o Luiz também teve em governo, lá no LabGES, mas o quanto conversa, né, essas duas frentes? Eu acho que, assim, totalmente, assim, quando a gente fala, acho que o Luiz até trouxe ali na fala, o Denis trouxe também ali nos exemplos, né, a gente fala muito de validação de ideia, validação de hipótese, né? Mas eu acho que mais importante do que validar é invalidar, né? Porque, assim, quando a gente valida e eu construí várias coisas em cima daquela hipótese, várias coisas em cima daquela ideia, que aquela ideia é a premissa fundamental para o resto que vem depois, e eu valido, beleza, eu validei algo e eu construí algo em cima de algo válido. Agora, quando eu faço isso, eu acho que esse exemplo que você trouxe, né, Flavio? Fiz lá, desenvolvi todo o meu produto, só que em cima de um problema que não existe, em cima de um mercado que não está afim de comprar aquele problema. Esse é um caso muito mais grave, né? E assim, e tanto as metodologias, os frameworks de agilidade quanto de inovação, eles vêm para tentar remediar evitar esse tipo de comportamento, né? Então, eu tenho uma primeira premissa, uma primeira hipótese, e eu vou executar alguma parte da minha ideia para poder testar ela com o meu cliente final, com o mais próximo do meu cliente final, e ver se aquilo realmente para de pé. Então, assim, a entrega do software em funcionamento tem essa mesma ideia, assim como um teste de protótipo tem essa mesma ideia, né? Eu pego ali alguma coisa que eu consigo passar a minha experiência do que eu estou construindo e ir testando. E aí o paralelo disso com o governo, que eu acho que talvez seja mais um desafio do que necessariamente algo que a gente faz bem, que é como é que a gente casa isso com modelos muito tradicionais de contratação, com modelos muito tradicionais, principalmente de prestação de contas, né? Quando a gente fala de governo, a gente tem uma necessidade muito grande de paguei por um serviço e eu espero um serviço de volta, né? E aí é difícil de você falar de pequenas entregas, e aí você tem que, às vezes, botar um pouco de coragem, né? De você falar de pequenas entregas e ir recebendo de forma incremental aquela coisa, em vez de você receber, às vezes, uma descrição do que vai ser o futuro daquela inovação, que vai ser o futuro daquele produto, e você pagar por aquela parte, mesmo que no final você não utilize metade daquilo que foi planejado, metade daquele contrato não vai ser exatamente como é que ele foi planejado, né? E aí eu acho que tentar casar um com o outro é benéfico para os dois lados, né? Porque eu vou estar recebendo ali no governo, incrementalmente, uma solução ou um serviço
e vou evoluir em cima daquele serviço com base no que realmente está sendo a necessidade da prática, com base do feedback ali do usuário, feedback do sistema. Então, é muito importante a gente tentar casar as duas coisas e fazer isso no governo é bem complexo, assim. E você abriu um ponto aí que eu acho que, puxa, quando eu olho a trajetória de vocês e isso reforçou muito a chancela para fazer o convite, né? Poxa, vocês tiveram, vou chamar de privilégio, acredito que seja, mas vocês podem confirmar ou não, validar ou invalidar. Aliás, outra que eu anotei aqui, adorei, mais importante que validar é invalidar as coisas. Depois vocês me dão o direito de uso para poder passar com os projetos. Mas, poxa vida, é um privilégio poder passar. Vocês conheceram estruturas muito diferentes. Governo, startup, apesar de pegar ali um momento, né, da transição de startup para empresa, que é um momento ainda muito quando deixa de ser um e vira o outro, é muito difícil, né, entender ainda esse aspecto, e agora entrar numa corporate, numa gigante, né? Quais são, assim, as principais diferenças, aonde um é melhor, aonde um é pior, como é que isso funciona, assim? É muito louco, né, conseguir vivenciar essas três estruturas tão diferentes. Peguei, hein? Pô, na minha cabeça veio uma imagem, assim, na hora que você me fez essa pergunta, um tempo atrás teve um navio desse que ficou encalhado num canal pequenininho, e era um navio desses enormes, e eles tiveram que fazer a manobra do navio, e aí tem uma foto que é um naviozinho bem pequenininho, tentando empurrar um transatlântico, assim, gigantesco. E a gente já refletiu sobre isso antes, né, Luiz? E eu acho que essa para mim é a grande visão, assim, tipo, mesmo uma empresa que ela já está transitando, né, de startup para virar uma empresa estabelecida ou virar uma corporate, né, como é o caso do PicPay, que já estava bem grande quando eu entrei, ele era gigante, quando o Luiz entrou era menor, e ele pegou ali no período de um ano crescimento exponencial ali do tamanho do PicPay, mas comparado com o governo, né, que são décadas ali de existência, de criação e complexidade, a mesma coisa com uma empresa do tamanho da Globo, eu acho que é muito essa analogia, né? O grande transatlântico e o jet ski, né? Então, potencial de mudar de direção muito mais rápido quando você é menor, né? Então, você tem mais agilidade para mudar, para adaptar a mudança, e ao mesmo tempo quando você é muito grande, você tem mais resiliência, né? Você já passou por muita coisa, você tem menos chance de ser abalado, às vezes, com alguns tipos de mudanças no mercado, e às vezes uma onda muito grande derruba um jet ski, mas não abala tanto um transatlântico, né? Então, acho que tem esses dois pontos, né? Então, quando você tenta fazer qualquer tipo de transformação, ele é mais custoso e demanda mais energia quando você fala de uma grande corporação. Dá para comparar o governo com uma big, então, assim, dizer que eles são parecidos nesse aspecto, justamente por serem grandes instituições? Ou não? Ou tem muita diferença ainda entre eles? Porque a gente sabe que governo tem, e isso eu quero trazer e deixar registrado aqui, porque é uma coisa que primeiro que eu acho que todo mundo tinha que passar um tempinho no governo, assim, acho que devia ser de lei, para entender como é que funciona, para a gente ser mais tolerante com muita coisa que é fácil a gente reclamar de fora, quando a gente vê de dentro, a gente vê que é outra pegada. A burocracia, não sei vocês, mas eu saí com uma sensação de, putz, é um mal necessário, né? A gente reclama muito, pô, é muito burocrático, demora e tal. Cara, mas é o que evita que muita merda aconteça, né? Mas, ao mesmo tempo, aí quando você vai... E essa burocracia, a gente trabalha com corporate também, a gente vê acontecer nas corporates também. Porque a gente está falando de escalas de nível hierárquico. No governo, geralmente, a liderança ali, ela paga com o próprio CNPJ, com o próprio CPF, né? Então, assim, isso enrijece, fica mais difícil inovar, porque eu vou fazer um teste. Só que se der errado, eu vou responder com o meu CPF. Não é o Estado sozinho que responde, eu respondo junto com o meu CPF. Isso faz a liderança ficar mais
reservada. Quando você vai para uma corporate e a liderança ali, ela está olhando o cargo dela, ela não é um servidor concursado, que está um pouco, vamos colocar aspas aqui, mas está mais assegurado, mas ela também é o meu cargo. Se eu errar aqui, eu posso, dependendo da tolerância que essa corporate, que essa big tem com erros, né, e acertos com testes, eu posso estar me colocando em risco aqui, me prejudicando. Então, tem muita coisa, sei, a gente sente isso. Eu mais, talvez, que o Denis, por ter passado pelo governo, mas a gente atende o governo aqui também, né? Isso, então, tem muito disso da gente olhar e falar, putz, tem determinados pontos que a gente acha muito parecido, né? O quanto é difícil entrar, o quanto é difícil colocar uma startup dentro de uma corporate para ela testar alguma coisa, porque daí você vai mexer com uma estrutura toda, com um monte de gente que já tem a metodologia, já tem o ritmo, né? Vocês sentem isso? Vocês sentiram isso? Assim, talvez da Globo para o PicPay, talvez seja diferente, ou não também, porque o PicPay já estava indo mais para uma corporate quase, né? Na época que vocês entraram. Como é que é essa visão? Puta pergunta longa, hein? Vai. Caraca, você falou 3 horas do áudio quando você vai dar sua carteirada. Quando você vai dar sua carteirada, você quis contar toda a sua história lá. É tipo o cara do Uber que inventou o Uber antes. Me deixa, eu tava dando contexto. Me deixa, me erra. Eu vou te tiro da sala. Respeita a minha história. Boa. Meninos, trazendo um pouco aqui da minha perspectiva, né? Similaridades tem com certeza, né? Quando a gente está falando de trabalho do conhecimento, o insumo, né? O insumo principal é o mesmo, né? Pessoas, né? Então ali, você tem que lidar, enfim, as questões e tal. E claro que o tamanho, a cultura organizacional vai influenciando. A gente sempre fala ali, né, Marcão? Eu sei que a gente troca muito no dia a dia ali, né? Sempre trocou muito ali no ambiente de trabalho, né? E a gente sabe que quanto maior o time, maior o nível de coordenação, né? Mais você precisa ter esforço para coordenar. E você vai criando camadas e camadas e camadas, né? E aí, no final de contas, tu tem que ter uma governança para que essas coisas consigam convergir para um objetivo, né? Então, eu acho que essa é a principal similaridade, né? Você cria uma estrutura muito grande, né? De uma empresa, de um corporate muito grande, você vai criando estruturas e aí você precisa ter um nível de coordenação maior ali. E aí, às vezes, você tem que ter as questões políticas que fazem parte do trabalho e etc. e tal, então você precisa alinhar com mais gente, uma decisão, às vezes uma área fica um pouco mais restrita, você tem níveis de hierarquia ali que você precisa vencer no dia a dia ali, vencer no sentido de convencer, comunicar, alinhar no dia a dia. Então eu acho que essa talvez seja a principal similaridade aí, por isso que a analogia que o Marcos trouxe ali é perfeita, né, da questão do transatlântico, né, para você movimentar às vezes é mais complexo, mas como eu falei, né, o insumo principal é gente, né, então você tem que lidar com as questões ali, seja num nível menor, né, então pegando muito ali do contexto ali do PicPay, né, eu entrei no PicPay à época tinha menos de mil pessoas, se eu não me engano acho que eram 700 e pouca quando eu entrei, já era uma empresa que estava crescendo, mas quando eu saí de lá já tinham mais de 3.000, né, então triplicou de tamanho no período que eu estava lá, quintuplicou a quantidade de usuários, né, do aplicativo nesse período que eu estava lá, então eu vivi justamente esse momento de transformação ali, o Marco chegou bem no meio ali, né, então, onde as estruturas estavam sendo criadas e etc, né, e conforme você vai criando de fato, né, esses mecanismos, você vai ter que ir ajustando esses mecanismos de comunicação, principalmente, tá, você vai criando várias estruturas ali que precisam estar, de certa forma, alinhadas, e aí nisso é muito similar ao governo, né? Porque aí você começa a estabelecer políticas, processos internos e outras coisas, para que as coisas consigam minimamente funcionar. Né? Acho que, da minha perspectiva, é um pouco aí que as coisas se parecem. Tá? Acho que a principal diferença talvez seja que, no caso do PicPay, né, é uma empresa que já nasceu com digital no core, né? Diferente de um governo, né? Então, você já nasce em torno da tecnologia, né? Tecnologia que vai criando as outras áreas, que vai fazendo com que o negócio avance, que é um pouco diferente, né, do governo, né? Onde a tecnologia está sendo incorporada, né, cada vez mais, aí, através do processo de inovação, da discussão sobre novas formas de trabalho, novas formas de validar e de gerar serviços para a população através da inovação. Então, acho que talvez seja essa a principal diferença, né? O fato de
uma empresa... E aí posso falar da Globo também, porque é uma empresa que, apesar de não ter vindo ali da tecnologia como a gente conhece hoje em si, né, já falava de tecnologia há muito tempo, né? Pensando ali na TV, né, na questão do canal e tal, a Globo é pioneira em vários sentidos nisso. E na própria agilidade, como o Denis bem falou ali, né, com a Globo.com, a antiga Globo.com, que hoje se diversificou em vários produtos, dezenas de produtos, né, e que desde lá de trás, há uns 20 anos aí, vem discutindo inovação e novas abordagens ali na tecnologia ali, pensando em desenvolvimento de software, né. Então, acho que não sei se ficou muito claro, mas enfim, acho que são esses os pontos principais, assim. Eu acho que, no final das contas, o produto do governo não é a tecnologia, né? O produto final, né? A tecnologia, ela é suporte, né? A gente vê em muitas empresas que, às vezes, desenvolviam tecnologia, mas não tinha a tecnologia como parte do negócio, às vezes, desde o início, né? E aí é bem complexo fazer essa transição, né? Acho que na Globo já era grande, mas já falava de tecnologia, né? E o governo que tem a tecnologia como suporte, como alavanca ali, né? É bem diferente. E aí o Luizão falou do PicPay, né? O PicPay já nasce com... Nosso produto é um software. Nosso produto é baseado numa tecnologia, né? Então, assim, eu acho que isso muda muito como que as coisas funcionam, né? E eu estava refletindo um pouco sobre isso, que a gente tem também uma quantidade de personas, de usuários, se a gente for parar para pensar, muito maior no governo, né? Se a gente pensa em vacinação, né, que todo mundo consome a vacinação pública. Como é que você olha para esse usuário e bota ele no centro, né? Versus uma pessoa, quem consome um produto financeiro ou quem consome um produto de mídia, né? Isso As é muito, personas muito são mais muito complexo na hora de você... diferentes, né? Muito diferente, né? Você tem ali uma pessoa idosa, você tem um recém-nascido, né? Tipo, isso é muito difícil de você ter esse espectro todo em outro tipo de produto que não seja no governo. Tem um outro, então vocês falando, tem uma outra coisa também, né? Geralmente no mercado privado, você vai atender menos pessoas do que você queria originalmente. Você quer atender mais para conseguir vender mais. No mercado público é meio que o inverso. Mercado público, assim, né? No setor público é meio que o inverso. Você nasce muito grande, você não tem qualquer coisa que vai ser lançada para a população, por múltiplos segmentos, uma demanda de usuários muito grande. É muito difícil, entre aspas, nascer pequeno dentro desse cenário, né? No mercado privado, você nasce pequeno, querendo ou não, a chance de você nascer pequeno é muito alta, né? No público já é mais complicado. E isso talvez E até justifique mesmo... o testar, né? Ser mais fácil testar, porque você consegue ter um nicho ali bem menor para você trabalhar, né? Errar pequeno. A gente fala de teste piloto, né, no poder público, tem um viés também ético, né? De, caraca, como é que eu escolho qual grupo que eu vou fazer um piloto e vai ganhar aquele benefício que um outro grupo não vai ganhar? Então, assim, tudo isso entra muito numa discussão que no privado ela ainda existe, né? Eu tenho um cliente, eu quero fazer com aquele cliente, meu primeiro é uma escolha minha, aquele cliente tem as melhores características para fazer, mas eu tenho que ter um outro tipo de análise quando eu falo de serviço público, né? No meio da pandemia, teve um teste que foi feito em São Paulo, agora eu não vou lembrar especificamente a região, mas eles queriam testar a eficácia da vacina com a população totalmente vacinada de uma região, então eles tiveram que escolher um ponto focal meio que para adiantar a vacinação totalmente naquele ponto focal e entender como é que seria a contaminação posterior a todo mundo. Só que aí fica isso que você falou, né? Beleza, e aí, qual região que a gente escolhe, né? É foda, é complicado. Mas deixa eu dar uma volta aqui. Primeiro eu queria entender de onde veio o Luizão e o Marcão, porque na minha época não era assim. E eu vejo que de um tempo para cá virou tudo Luizão e Marcão. Quando isso aconteceu, né? Mas brincadeiras à parte, o Luiz trouxe uma coisa da inovação da Globo, né? E aí vocês estão no Globoplay, mas é um produto da Globo, né? Como todo. E de fato, né? Ela veio da TV, aí ela vai do TV, jornal, aí ela vai incorporando outras coisas.
Denis, me deixa, é conversa, bate-papo, isso aqui, não é Marília Gabriela, você me deixa. Eu estava vendo esses dias, eu posso falar muita besteira aqui, tá? Porque são coisas da internet, tá na internet, eu tô acreditando, mas que o Globoplay, ele tá passando aqui no Brasil o Netflix, né? Em números de assinaturas, saiu na mídia. É isso mesmo? Vocês sabem como é que tá isso? Como é que tá esse streaming? Como é que tá a aceitação dele aqui? Tá sabendo legal, tá estudando bem para as pautas do vi na internet, eu vi na internet, para mim é verdade, tá? Você tá igual a tia do Zap, mas beleza. Não, eu quero entender como é que foi, pessoal, porque a gente tá falando novela, né? Novela é uma coisa que, putz, o Globo é referência em novela, não tem jeito. Né? Novela é novela da Globo. Mas como é que foi, pensando no ágio, pensando no usuário, essa migração, assim, de... Você tem lá a TV, você tem o horário padrãozinho que vai acontecer, mas agora tá tudo no stream também, posso assistir a hora que eu quiser. Como é que o público foi? Como é que o público interage? Queria entender mais esse lado. A gente falou, né? O Marcos falou da vacina, de ter várias idades. Pô, eu tenho tia aí da casa dos quase 80 que eu preciso do Globoplay porque eu quero assistir BBB o dia inteiro. Né? E isso eu acho muito legal, porque ela não tem afinidade com Netflix, por exemplo. Deixa os meninos falar, mulher, pelo amor de Deus, hoje você tá impossível. Me deixa. Pelo amor, você tá impossível hoje, cara. Pode trazer amigo seu, não. Você podendo estar aproveitando, porque ele tá se sentindo muito excluído da conversa. Não. Ele tá me cortando, porque o homem fala que nem. Pode trazer aqui sem ter intimidade, não, mulher. Vai, Marcos, vai, Luiz, fala isso. Quieto. Assim, eu até peguei também vi isso pelo estudo de mercado mesmo, né? Eu não lembro agora exatamente qual foi a empresa que fez esse levantamento, né? Mas eu acho que tem muito a ver com os níveis de acesso, né? De serviço que a gente tem dentro do Globoplay, né? Qualquer pessoa que quiser consegue assistir, por exemplo, o nosso canal linear da Globo pelo Globoplay, né? Só fazer um login, ou às vezes até mesmo sem login, né? Então, a gente tem essas diferentes pacotes, né? Diferentes níveis de usuário que contrata pacotes diferentes. Então, acho que isso é um diferencial que a gente tem de outros streaming, de outros serviços do mesma área, né? De streaming. E assim, eu acho que é exatamente isso que faz também ter um diferencial para o público brasileiro. Né? A gente tem essa visão muito clara de que o Globoplay, o principal consumidor do Globoplay é o brasileiro. Né? A gente tem, inclusive, o Globoplay internacional também, então a gente tem o Globoplay fora do país, e o foco do Globoplay fora do país é para o brasileiro fora do país, para as pessoas falantes de língua portuguesa fora do país, né? Então, assim, muito voltado para o nosso potencial de geração de conteúdo, né? Que são as novelas, são os nossos originais, né? São os nossos programas também da Globo, né? Que são bem relevantes, né? E aí, quando a gente vê, né, dentro do Globoplay, a gente tem VOD, a gente tem ao vivo, a gente tem canal linear, assim como tem outros... como tem na TV aberta, como tem na TV por assinatura. Então, a gente agrega muitos valores, né? A gente tem Premiere, tem Combate, então a gente agrega muitos produtos também dentro do nosso ecossistema da Globo. Eu acho que isso faz com que a gente tenha também esse espectro grande, né, de pessoas muito diferentes, né, de usuários muito diferentes, e faz com que a gente entregue outras possibilidades que alguns concorrentes não têm, e não é o foco desses outros produtos também. Boa. Essa questão de quantidade de assinantes e tal, isso é bem velado em nível de mercado, né? Geralmente são estudos de consultorias que olham, estimam ali quanto que tem e tal, mas com certeza o Globoplay é muito relevante no Brasil, né? A gente tem essa visibilidade, né, do quanto relevante de quanto ele está presente ali no dia a dia, né, por conta da Globo, né, de toda a trajetória da Globo na produção de conteúdo, que só para não dizer mais do mesmo que o Marcão já trouxe ali, e aí respondendo a questão
do Marcão ali, né? E do Diego, do Luizão e tal. Isso veio muito do. Já ia falar Diegão, que é uma outra pessoa que trabalha com a gente, que a gente também incorporou tudo no o on on. ali no o aumentativo. Mas isso veio muito do PicPay, da época de PicPay. Ficou já o Luizão, o Marcão, não sei o quê. E acaba que a gente se trata um pouco assim no dia a dia. Então teve essa mudança de fato. Você percebeu bem. Mas, de fato, né? E aí tem uma questão assim de um comparativo ali, né? A gente sempre olha para o Netflix, né, como maior referência e tal, né? Apesar de a gente estar no mesmo mercado ali, né? Mercado do streaming, do OTT e tal, talvez tenham propostas um pouco diferentes ali, né? O Globoplay caminhando muito para uma ideia de marketplace, né? Se eu olhar aí, hoje a gente vende pacote com Disney Plus, né? Vende pacote com outros que, em tese, são serviços concorrentes, né, do nosso, né? Mas justamente porque a gente quer se diferenciar pelo tipo de conteúdo que a gente está oferecendo, né? As pessoas consomem muita novela no Globoplay, por exemplo. Né? O Big Brother, que é o nosso principal evento aí do ano e etc e tal, e que gera bastante trabalho, bastante resultado olhando para o produto, né? Então, claro que a gente está ali junto, ali concorrendo, né? Mas acho que tem alguns pontos de estratégia ali que sejam um pouco diferentes ali do Netflix. Tem uma coisa, vocês estão falando da novela e tal, mas assim, a gente aqui em casa já não assiste televisão aberta há algum tempo, então eu tô literalmente só com as plataformas de streaming, né? E o Globoplay, ele tem alguns apelos que é legal de você estudar pela ótica de diferenciação. Porque, pô, a gente assiste, tá passando The Mandalorian agora. Cara, isso é Disney Plus, sacou? Tipo, eu quero ver The Mandalorian, então por algumas semanas, por uns 2 meses, isso vai garantir minha assinatura, né? Mas, como você falou, no Globoplay tem os produtos Globo. Quem gosta, tá ali no Globoplay. Só que a Globo tem conseguido também fazer o seu jornalismo virar produto no sentido dos documentários. Porque tem alguns documentários originais da Globoplay que você fala assim, pô, mas documentário tem em todo lugar. Mais ou menos, porque tem um apelo muito forte os documentários que contam causos brasileiros aqui. E que são produzidos por brasileiros, muitas vezes em tempo real, assim, né? Então, quer dizer, a Globo lançou agora um documentário sobre a invasão lá do Congresso, as questões de 8 de janeiro. Cara, pegando necessariamente o Globoplay, né? Eu consigo ouvir podcasts Globo fora da Globoplay, né? E daí para Tiveram alguns ali que foram, acho que, as milícias do Rio. Fala, Flavi. aí até para entender um pouco mais assim esse cenário, nem sei se eu posso falar, né? Porque o Denis falou fala, mas eu começo a falar ele já vem me cortar. Daí a conexão tá brincando com ele, tá cortando. Não, ele lá. Aí, tranquilo. Mas, putz, é fato, acho que streaming nacional Globo tá disparado lá na frente, acho que não tem nem o que questionar, né, a qualidade do que tem, e também não quero ficar aqui muito, parecer que eu estou muito propagandista aqui da história, mas no fim do dia é isso, né? Mas eu queria puxar um pouquinho, sair um pouquinho dessa vertente, mas até a gente estava falando do ágil, a gente foi para o governo, a gente entrou na Globo, no produto, né, Globoplay, mas e o dia a dia, assim, de vocês? Como é que é o dia a dia de um Agile Coach dentro, né? Aí, claro, mescla aí Globo, PicPay, enfim, mas como é que é o dia a dia? O que acontece, né? Como é que funciona isso? Pessoas, né? Acho que o Luizão falou bastante. No dia a dia a gente tem bastante como pessoas, né? E a gente está trabalhando no mundo do trabalho remoto, híbrido, né? Mas na maior parte do tempo trabalho remoto, né? Então a gente acaba tendo que oficializar a qualquer momento que a gente vai conversar, né? Então assim, acaba tendo bastante reuniões, né? Não tem mais aquele encontro ali no corredor e já mata algum assunto rápido, isso tudo vira algum tipo de reunião. Quando vocês começaram, já era remoto?
ou o PicPay ainda era presencial? Como é que era Luizão isso? ainda pegou presencial ainda. Eu peguei o presencial ainda. Eu ficava. O PicPay tem 2 sedes, né? Uma sede em Vitória, que foi onde ele começou, né? Como empresa, tem a sede de São Paulo. Então eu ia presencialmente todos os dias ali. Inclusive, durante algum tempo também fazia ali o ponte aérea Vitória-São Paulo. Então, pelo menos uma vez por mês eu ia para São Paulo e ficava em São Paulo, porque a gente já trabalhava no formato híbrido no PicPay, né? Por ter 2 sedes, né? Então, parte do time estava em Vitória, parte do time estava em São Paulo, né? Então, necessariamente tudo que eu tinha que pensar ali, contando com as pessoas que estavam ali junto comigo em Vitória, né? Que era onde era a minha sede, mas também trazendo as pessoas de São Paulo. Então, quando começou a pandemia e etc e tal, né? Isso foi até uma coisa que foi uma chave muito rápida. De um dia para o outro a gente falou assim, quando fecharam as coisas, todo mundo já trabalhava com notebook, por exemplo. Então, as pessoas só pegaram o computador, levaram para casa e passaram a trabalhar de casa no dia seguinte, né? Porque já tinha essa questão do híbrido muito forte. E tem muita diferença, assim, no lidar com as pessoas? É muito mais difícil? No remoto, não é a mesma coisa? Tranquilo? Tem muita diferença nos times? Hoje eu tô mais adaptado, né? Tem essa questão que o Marcão falou, né? De você resolver as coisas mais rapidamente ali, às vezes num café, num almoço, senta do lado da pessoa e resolve. Quando você tá no remoto, né, você tem que ali marcar uma agenda, perguntar se a pessoa tem disponibilidade para falar com você naquele momento, ou às vezes mandar tudo por escrito, e dependendo do assunto você não consegue mandar, senão vira um textão, né? Mas no início da pandemia, confesso que foi bem complicado ali, porque apesar de eu trabalhar híbrido, né, você tava ali com alguma na sala ali fazendo uma dinâmica, né, e quem tá num lugar de facilitador, né, você consegue observar, né, você tá vendo como é que as pessoas estão reagindo, você tá atento aos movimentos, você tá tendo as expressões para saber se você tá indo por um caminho, e às vezes você vai mudando isso, né. E aí no início você perdeu esse referencial total, você ficou 100% remoto, você não tinha para quem olhar, às vezes as pessoas entravam numa reunião de manhã, ou algo que estava facilitando, todo mundo de câmera fechada, né, porque ninguém quer tá descabelado, tá de pijama. No início era bem isso, né? As pessoas às vezes se arrumavam para poder trabalhar de manhã e tal. Então gerava um pouco de insegurança ali, porque você não sabia como que as pessoas estavam reagindo, né? Se elas estavam te ouvindo, se elas estavam te ignorando, se elas estavam achando que o que você estava falando era uma besteira. Então, até se adaptar um pouco a esse contexto, demorou um tempo ali, né? Mas hoje eu acho que isso é bem normal. Acho que a gente conseguiu aprender e se adaptar bastante, né? Nesse sentido, mas o presencial também é muito importante. E os times que vocês acompanham são times de devs ou são times diversos? Como é que é esse dia a dia? Hoje a gente trabalhando como liderança de tribo, né? A gente tem bastante parte da nossa atuação junto com os Agile Coaches que estão dentro dos times ali, né, que são esses times multidisciplinares, né, então não é um time só de desenvolvedor e um time só de designer e um time só de produto, são times que têm pessoas de várias disciplinas colaborando ali para desenvolver produto, né, e a gente... Tribo é para não falar verdade, squad, Marcos? Mas seria análogo? A gente, dentro da nossa estrutura organizacional, a gente tem os times, né? E a gente tem esses agrupamentos de time por alguma determinado tema ou por alguma determinada entrega de valor, né? Então, a gente tem, hoje, no Globoplay, a gente tem 3 tribos, né? Então, a gente tem uma tribo mais core, né? Framework, né? Que cuida mais de processos transversais. A gente tem, por uma característica de como é que foi evoluindo o nosso processo de desenvolvimento, a gente tem uma tribo de TV e uma tribo de outros devices, né? Então, esses times todos, eles têm uma característica que eles compartilham e que eles acabam tendo também um processo de troca, de gestão, de coordenação dentro dessa mesma tribo, né? E aí tem uma coordenação também entre as tribos, que aí você tem esse nível de governança mais superior, né? Então, hoje, vocês, só para eu entender, e aqui, vocês 3 estão numa panelinha muito mais tranquila, eu vou fazer o papel leigo aqui, né, de tentar ajudar quem não está pegando bem. Mas, então,
você tem a tribo, que é ali o segmento, o departamento específico, aí você tem vários times, né? Hoje, vocês trabalham com os líderes desses times, é isso? Sim. Tem a Globo, assim como o mercado como um todo, foi muito influenciada ali pelo que a galera chama de modelo Spotify. Né? Quando a gente olha para empresas de tecnologia, né? É justamente essa divisão. Você tem o squad ali, né? Que é a menor unidade ali, que é de entrega de valor, né? Que é o time multidisciplinar, com desenvolvedores, pessoas de design, produto e, enfim, dados, etc. Trabalhando junto. E aí você agrupou, né, esses times ali por entrega de valor, fluxo de valor, enfim, né, ou por tecnologia, enfim, tem vários modelos, né? E aí você chamou isso de tribo, né? Então a tribo reúne os times, né? Que compõem todo um produto, um ecossistema, no caso da gente na Globo, né, no Globoplay. Né? Então a gente tem o Globoplay, né? E a gente tem essas três tribos ali, onde os times estão agrupados. Hoje a gente atua como liderança de agilidade em cada uma dessas tribos, né? Então o Marcos está numa tribo, eu estou em outra tribo. Tem o Diego que trabalha com a gente, que é a liderança de outra tribo. E dentro dessa tribo, para atender os times, a gente tem outros agilistas que ficam ali mais no dia a dia no operacional. Então, muito do nosso trabalho hoje é ajudar e dar suporte para esses agilistas que realizam trabalho junto do time e, ao mesmo tempo, a gente está muito conectado nas lideranças dessas tribos. Né? Então, porque a gente tem uma liderança de tecnologia, geralmente é um coordenador, né? Tem uma liderança de produto que fala ali com os POs ali, que estão dentro dos times. Então a gente atua bastante nesse nível ali, que seria uma divisão de 3 níveis, né? Um nível operacional, um nível tático e um nível mais estratégico, que aí fica na coordenação do nosso capítulo, né? Então hoje a gente está nesse nível tático ali, então fazendo a ponte ali entre o que está na estratégia com o que está rolando no operacional ali, garantindo que as coisas tenham sinergia. Promovendo a comunicação, né, principalmente, né, entre esses 2 níveis e coordenação a partir do que chega de mudança de direção, do que está acontecendo de um time para o outro, como é que esse impacto acontece, né, de um time que está numa outra tribo, num outro time que está em uma segunda tribo, né? Então, assim, fazer essa conexão também essa coordenação do trabalho, né? Muito top, hein? É uma baita responsa, né? Uma baita responsa ali. O lugar que vocês estão ocupando. E o que é preciso para ser um Agile Coach? Assim, formação, para mim, já está claro que não é o ponto, né? A formação indifere. A gente tem o OR, a gente tem as ciências ambientais, não é isso, e isso está acontecendo em todo o mercado, né? A gente não tem mais tanto a formação ditando em muitas áreas já. Mas e aí, como é que entra nesse ágil? Como é que entra para trabalhar com ágil? Sei que é uma pergunta um pouco mais complexa, talvez, mas para quem está interessado, para quem se interessou, quem ouviu, gostou, e aí, o que ele faz? Que conselhos vocês dariam? Eu acho que se conectar com outras pessoas que trabalham nessa área é bem importante, assim, entender o que é esse trabalho. Que aqui a gente falou de uma forma bem resumida, né? Bem alto nível do que é o trabalho, mas entender de fato o que envolve, porque a gente também é muito, muito natural, né? Acho que na maioria acho que em quase todas as funções, né? Você começa como colaborador individual até se você tem essa vontade de ir para um papel mais de gestão, né? Então você começa a colaborar, coordenando e desenvolvendo pessoas, né? Então, assim, entender o que é o trabalho do dia a dia, como é que ele se desenvolve. E eu vejo muito, assim, né, no trabalho do conhecimento que a gente está hoje, principalmente falando de software, né, que o Denis já falou um pouco, né, cara, começou contando o ponto de função, discutindo o contrato, e hoje a gente tem um outro modelo de trabalho, hoje a gente tem outras tecnologias, a gente quase não tem mais COBOL, a gente agora até o PHP é inimigo, então assim, várias linguagens que vão perdendo um pouco de relevância, e surgem novas, e surge ChatGPT, e surge várias coisas novas, né? Então assim, não dá para você ser uma pessoa que não gosta de continuar aprendendo, assim. Então, para mim,
por mais que você possa não estar mais na academia formalmente, né, mas também tem possibilidade de formação na academia, você não pode deixar de ser uma pessoa que gosta de aprender. Então, porque às vezes você pega um desafio novo de algo que você nunca enfrentou antes, que você vai ter que buscar ali conhecimento, né? Como diz o ET Bilu, né? Busca conhecimento e vai ter que aprender ali sobre aquele cenário, buscar, às vezes, referências de mercado ou um pouco das referências ali bibliográficas mesmo. Então, assim, independente se você tem uma formação específica, era um desenvolvedor, era uma pessoa de produto, era um designer que migrou dentro da própria área de desenvolvimento de software para um outro papel, ou se você vem de fora, como eu e o Luizão, é continuar aprendendo. Assim, acho que para mim essa é a coisa mais importante, ter essa vontade de se desenvolver. Né? Boa. E acho que outro ponto, só para complementar aí, a gente fala muito, né? Tem que gostar de problema, né? Gostar de se envolver e resolver problema, né? Grande parte do nosso trabalho é tentar ajudar pessoas a resolverem problemas. Problemas que às vezes não são problemas que a gente tem algum envolvimento direto, né? Mas que afetam um produto, afetam um negócio, afetam de alguma forma o ambiente que a gente está. Então, tem que ter essa questão ali, essa formiguinha ali, tipo, coçando ali, de ver um problema e falar, opa, calma aí, preciso ajudar de alguma forma aqui e tentar fazer com que as coisas se destravem. Né? Muito do nosso trabalho no dia a dia é isso, né? Identificar um problema, às vezes trazer luz para um problema que às vezes está acontecendo, que as pessoas não estão olhando, ou está passando ali, está gerando um incômodo, você observa os sintomas ali no dia a dia, as coisas acontecendo, mas qual que é a causa raiz, né? Então, às vezes, trazer um pouco de luz e aí trazer dados, trazer referências, trazer pontos, questionar, fazer as famosas perguntas poderosas lá, né? Que, tipo, fazem a galera se questionar sobre algumas coisas. Então, tem que gostar bastante de problema, né? E comprar os BOs ali para si. Tem que ter um trato com gente também, né, gente? Porque eu acho que não é só saber qual é o problema ali, mas como é que você, entre aspas, vende isso para as pessoas, para elas concordarem que existe e caminharem, né, na o direção Marcos da deu uma solução concordada ali. Acho que bacana, né? Tratar gostar de gente é Marcos deu uma essencial. concordada bacana ali, né? Sobre as pessoas, né? E acho que os meninos trouxeram muito isso, de pessoas. Um dos pilares da agilidade, assim como da inovação, é a colaboração, né? Então, só que não existe, né? Tipo, mesmo quando você fala assim, uma colaboração de empresa, não é um prédio que está colaborando com o outro, batendo no outro, um CNPJ conversando com o outro, não. É uma pessoa de uma empresa com uma pessoa de outra empresa. Então, assim, sempre que a gente fala de colaboração, sempre que a gente fala do trabalho, a gente está falando de trabalho com pessoas, né? Então, e aí quando a gente fala dessa colaborar com outras lideranças, conectar com uma pessoa, entender qual é a necessidade dela. Então, saber, né, como o Dani falou, né, qual é a melhor estratégia para você abordar um assunto. Será que agora eu trago esse assunto ou eu deixo, às vezes, o problema gerar algum tipo de estressor maior e aí agora eu tenho esse problema claro para todo mundo, eu vou lá e aciono e ajo sobre ele, né? Então, assim, eu concordo plenamente com os 3 pontos acho que a gente trouxe aqui, né? Acho que a aprendizagem, gostar de problema e gostar de se envolver com pessoas para poder resolver esses problemas, né? Gente, no fim do dia, lidar com pessoas é sempre o que prevalece, né? Não tem jeito, é isso. E, Denis, desculpa, eu tô te cortando, tá? A gente tá com um problema de conexão aqui, vamos embora. Senão ele vai falar que eu estou sendo mal educada. Mas tá todo mundo vendo, tá gravado. Tá gravado. Meninos, eu tenho curiosidade. Eu lembro uma vez que a gente fez um trabalho aí que vocês fizeram uma oficina, né, de ágil para um cliente nosso aí que foi muito bacana. Não vou trazer o cliente para eu poder colocar sem expor. Mas ficou um gostinho de, cara, eu queria muito saber uma fofoquinha, assim, de algum perrengue que eles passaram, alguma coisa, ou um case que deu muito certo, que foi muito legal de compartilhar. E, de novo, independente da onde, né? Mas da trajetória de vocês dentro do ágil,
tem alguma história assim massa que fala, putz, isso aqui é bacana de registrar? Ou de perrengue, ou de coisa positiva, case de sucesso. A gente fica nessa curiosidade, né? Eu acho que posso dizer que não tem nenhuma coisa positiva que não foi um perrengue antes, né? Porque igual o Luizão falou, né? A gente gosta de resolver problema antes de ser, pô, que legal isso aqui que a gente conseguiu conquistar. Era, caraca, esse problema aqui que a gente tem para resolver agora, né? Então, assim, pô, eu gosto muito de pensar no que acaba fazendo a gente ter insucesso, né, nas coisas que a gente trabalha com agilidade, né? E aí eu já falei isso algumas vezes com o Luiz, depois fui encontrar isso também na literatura e lendo um pouco, que a gente tenta fazer algumas transformações para trabalhar de uma forma com metodologias ágeis, né, para trabalhar com agilidade em algumas áreas, e a gente, por vezes, faz as coisas de uma forma que não é ágil, né? Então, a gente pensa muito lá na frente, né? Então, a gente tenta incorporar várias mudanças de uma vez no nosso processo, e aí, no fim das contas, isso é o que ocasiona a nossa falha, né? Porque a gente está partindo de uma premissa, construindo uma outra coisa em cima, que é uma segunda premissa, e aí a gente acaba indo muito longe, em vez de começar pequeno e ver aquilo surtir efeito e fazer uma nova mudança, né? Então, eu acho que isso foi uma coisa que eu já vivi algumas vezes, né? A gente estava fazendo um processo de portfólio, né? De gestão de portfólio, que era construir uma coordenação de alto nível estratégica em cima de uma área e que estava conectado ao trabalho operacional do dia a dia dos times, né? Então, a gente conseguia ter essa visão de alto nível do que estava acontecendo dentro dos times e como é que isso se conectava e gerenciar prioridades, gerenciar dependências, gerenciar riscos. E a gente, entendendo qual era essa necessidade, a gente já partiu com algo muito grande, né? Então, foi uma coisa que eu considero até que deu certo, mas que ela poderia ter sido mais rápida, dando certo, se a gente tivesse começado de uma maneira mais simples. Vamos começar com o que é mais importante dessa mudança, qual é a principal alavanca que eu quero movimentar para poder gerar resultado e começar por ela e depois evoluindo. Não, a gente já chegou com várias propostas, várias coisas, um monte de informação, um monte de complexidade desnecessária. Então, eu acho que isso é uma coisa que sempre fica na minha cabeça quando eu estou iniciando uma nova mudança. Tá, como é que eu faço isso ser mais simples e aprender com a prática? Nem sempre consigo, às vezes eu ainda faço algo muito complexo, às vezes eu ainda acabo levando para mais complexidade e no fim das contas é sempre o mesmo resultado, né? Sempre tem uma tendência maior de dar errado. É difícil controlar a nossa cabeça, né? A gente foi criada assim para sempre ficar antecipando as coisas, sempre olhando lá para frente, né? É muito difícil a gente conseguir ir reduzindo, né? O esforço que vocês fazem é muito bacana, porque de fato é muito difícil, né? A gente conseguir reduzir. Luizão, tem algum case legal para trazer para gente? Sempre tem, né? A gente até brinca, né? Estando nessa posição mais de liderança, né? A gente, Marcão, inclusive, junto algumas vezes, a gente fez muita entrevista, né? Já, né? Às vezes para contratar alguém, no processo seletivo e etc e tal. E é uma coisa que a gente gosta sempre de perguntar, né? Tipo, porque as pessoas geralmente chegam contando as vitórias, né? Traz aquele portfólio lindo, né? E a gente sempre pergunta, não, mas conta uma derrota, né? Conta aí, porque contar a vitória é fácil, né? Tranquilo trazer, entreguei um super negócio aqui, fiz um projeto lindo, maravilhoso, mas conta uma derrota pra gente, então, porque a gente sabe que derrota faz parte do nosso dia a dia ali, né? Às vezes você tem que saber quais batalhas você vai enfrentar, e às vezes dar um passinho atrás para poder dar 2 mais à frente, então perrengue é uma constante ali. Mas dessa pegada que o Marcão trouxe também, né? Já participei ali de um projeto de transformação, né? E aí mudança de estrutura, né? Que geralmente são processos muito complexos, né? Mexe diretamente com as pessoas, né? As pessoas estão acostumadas a trabalhar ali de uma forma e tal. Quando você chega com uma proposta de mudança de estrutura, a primeira reação, geralmente, é as pessoas ficarem tipo, opa, calma aí, você está mexendo comigo aqui, no lugar que eu tô. E um aprendizado foi que a gente tentou fazer um processo muito colaborativo, porque a gente acredita muito que a colaboração é o core e tal, e continua acreditando nisso, né? Tô falando a gente porque eu estava, né, liderando esse processo, mas tinha outras pessoas comigo ali, né? E
em algum momento, né, a colaboração gerou uma reversão ali contra o próprio processo, né? As pessoas começaram a se colocar, tinha tanto espaço ali, tanta liberdade para trazer, elas começaram a se colocar contra o processo que tinha que acontecer, né? Então ficou uma lição ali de aprender a dar também as premissas, né? Porque a gente não pode simplesmente implodir as coisas e começar do zero, né? Algumas coisas você tem de direcionamento ali e deixar isso claro desde o início, olha, a gente vai estar trabalhando de forma colaborativa, mas isso e aquilo a gente não consegue mexer, ou esse caminho a gente não consegue alterar, isso aqui a gente vai ter que manter. Tirando isso, a gente pode mexer nas outras coisas e quer que vocês participem da construção dessa nova coisa, né? Mas em algumas coisas ali a gente não tem tanta mobilidade, então dá muita clareza, né, no início de um processo de transformação sobre o que você está pretendendo fazer, quais são os seus objetivos, quais são as suas premissas, quais são as suas restrições. Acho que foi uma grande lição ali, né? O processo rolou no final, gerou ali algumas rusgas, algumas pessoas ficaram chateadas em alguns momentos e tal. No final a gente conseguiu trocar, as pessoas viram valor na mudança, viram valor no processo, em como aconteceu, mas até lá o percurso foi com alguns embates ali, justamente porque falhou um pouco nesse sentido ali de comunicar bem quais eram os limites ali do que a gente estava trabalhando ali em nível de colaboração. Putz, que massa, né? Meninos, eu tô para dizer, Denis, que esse, ó meu caderninho aqui, que esse é um dos episódios que chegou mais próximo ali do proibidão do Wilson Calmon nas frases de efeito, tá? Rafa, já temos vários cortes aqui. Vários cortes. A Rafa, que tá ajudando a gente aqui, que fica ali no bastidor acompanhando. Ó, mais importante que validar é invalidar. Puxar uma pena, sai uma galinha inteira. Não existe nenhuma coisa positiva que não foi um perrengue antes, tá? A gente está cheio aqui de frases de efeito. Meninos, eu tô muito feliz, de verdade, de recebê-los aqui. Tô feliz que a conexão do Denis deu ruim, que eu pude falar mais, porque geralmente é ele que toma conta aqui do negócio. Então, que bom que a gente teve esse momento aqui mais nós. Não, hoje não. Hoje nada. Você está proibidão. Mas, e aí, como é que o pessoal encontra vocês? Alguém quiser bater um papo, quiser conversar com vocês, quiser saber mais, quiser trabalhar na Globoplay, já que vocês são os caras das entrevistas, e aí? Onde é que eles te encontram? Eu acho que como a maior parte da população humana que trabalha, a gente está no LinkedIn. Então, se quiser, só me procurar lá, Marcos Ferreira de Oliveira Filho, ou Marcos For Filho, se não me engano, é como está meu LinkedIn. E sobre trabalhar Acho que agora a minha internet que travou. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Então, sobre trabalhar na Globo e no Globoplay, né? A gente tem uma página lá da GUP que tem todas as nossas oportunidades, né? Porque a gente falou do Globoplay, mas a gente tem vários outros produtos também que sempre estão crescendo, precisando de gente, né? Então, a gente tem Globo Esporte, a gente tem G-Show, Globo.com mesmo, né? A nossa página lá, G1. Então, assim, tem bastante coisa dentro da Globo de oportunidade de trabalho. Então, se procurar lá na GUP Globo, vai achar. E é isso. Eu acabei nem agradecendo, né, o convite, assim. Primeira vez participando também de um podcast, assim, fiquei um pouco nervoso, né? Obviamente que não teria como ser mais tranquilo do que estar aqui com rostos familiares, com pessoas queridas, né? Trabalhei muito tempo com a Flavi, mas também já tive bastante troca com o Denis ali, em várias oportunidades, né? Luizão, não vou nem falar, né? Tá aqui no dia inteiro, a gente vai sair daqui provavelmente para se encontrar numa outra agenda em algum momento hoje ainda, então, assim, para trabalhar junto. Então, foi bem legal, gostei bastante do papo. Não sabia que o Denis era um dos precursores aí de falar, da palavra da agilidade, né? Como a gente gosta de falar às vezes, aqui na região, né? Mas muito legal. Ele é testemunha do ágil. E testemunha da 7ª sprint, né? Então, assim... E é isso, muito galera. Pô, fiquei muito feliz aí. E passar pro Luizão aí, contar também um pouco como é que encontra ele.
Eu vou deixar meu CEP aqui, né, pra poder enviar carta. Não, tô brincando. Né? Recebidos, né? Por que não? Fax, né? Mandar um fax ali, né? Não, brincando, galera. Tô no LinkedIn também, Luiz Felipe Conceição. Enfim, devem ter outros também, mas dá pra me achar lá pela fotinha e tal. Pra quem tá nos vendo, né? Obviamente. Mas pode me chamar lá, trocar ideia. Vira e mexe, às vezes alguém manda uma mensagem ali. Já recebi contatos de pessoas de outras empresas para trocar ideia. Então, independente de qualquer coisa, é só mandar mensagem ali. Eu tô sempre olhando no LinkedIn, fica sempre aberto ali para poder trocar de alguma forma. E, pô, super agradecer aí ao convite da Flavia, do Denis, da Eise aí. Muito maneiro participar. Esse podcast é minha primeira também, debutando ali, né? Minha primeira participação, então um pouco de nervosismo ali, mas foi um papo super leve, super descontraído e foi bem legal aí. Fica à disposição aí. Muito obrigada, meninos. Um prazer ter vocês aqui, acompanhar essa trajetória. Denis, acho que talvez uma frasezinha dê para você falar, e aí? Temos um programa, Denis? Eu vou pedir uma CPI da internet aqui para entender o que aconteceu hoje. Flaviana dublou teu cabo aí. Pior que eu tô aqui, ó. Mano, eu tô a mais de 1.000 quilômetros, não dá nem pra ele jogar essa. Isso aí é karma, o nome. É karma. Teu cabo passa lá em Jundiaí, ela cortou assim. Ó. Cara, ficou pisando em cima do cabo, né? Tipo assim. E a próxima... Uma pessoa veio de trem puxando o cabo lá. Jundiaí, ele veio em Jundiaí. Foi uma passagem muito curta. Foi te ajudar a carregar o papel higiênico? Não. Recebi bem. Foi levar outras marcas. Mas ele veio de trem. Eu trouxe ele de trem para fazer a experiência. Ela preparou um café da tarde pra mim que ficou uns 3, 4 meses preparando, entendeu? Ela foi comprando toda semana uma troça Isso na promoção. Me lembra. Aí fez aquele café da tarde. Eu e Marcos, quando a gente chegou, era muito engraçado, porque a gente chegou no Espírito Santo, né, em Vitória, e a gente veio de lugares totalmente diferentes. Eu vim de Jundiaí, interior de São Paulo. O Marcos, na época, estava morando em Angra. Então, e a gente morava muito próximo, a nossa casa era muito próxima, né, uma da outra. E daí a gente foi conhecendo a região, eram os únicos 2 que moravam ali no centro, o restante estava na região de Jardim da Penha, e a gente foi conhecendo a região juntos e descobrindo o mercado, descobrindo marcas que a gente não conhecia, e a gente ia trocando muito. Isso era muito engraçado, porque o Marcos vibrava, nossa, eu tô comprando isso porque aqui é muito barato, e eu chorava, nossa, isso tá muito caro. A gente, esse momento de troca era muito gostoso, né, que a gente foi descobrindo Vitória ali junto, muito massa. Sim, Vitória tem um espaço no meu coração até hoje ainda. É uma delícia, né? Toda vez que eu vou, eu dou uma passada lá, Vila Rubim, amo aquele pedaço ali. Pessoal, Aces vocês encontram, né? Aces Inovação com Y também tá aí em todas as mídias. E a gente se vê no próximo, que inclusive a próxima gravação vai ser com o Jundiaense, então eu tô pinto no lixo esses dias. Até mais, pessoal!